encarregar nessa e não antigo. A minha alta estava arrebentando, embaixo de arrebentado, No ensino atual, acho que era uma preocupação. Que agora, só estou com um eu ainda vou ter que carregar muito. Hoje é aniversário do Fabrício? Ah lá. Aniversário. Ô, Ruth. Tá bom. Só foi isso que você me falei disso. Mais alto. Aí acertar. O meu também vai ser um pouquinho mais rápido. Ela tem que pegar uma vassoura, colocar no lugar, pegar a mochila, colocar na vassoura bem retinha. Eu falei, não tá sofrendo. Em 1992, ele está tomando uma boa quantidade física e ele carrega o peso no seu corpo, que geralmente não carrega. Tem alguém chegando lá dentro ainda? Tem gente chegando ainda? Ah, mas eu pedi. Não, não tô chegando. Eu só passo ali embaixo. Que já deu a hora. O seu José está comentando aqui comigo que ele está querendo o próximo carro. E ele achou o carro muito pequeno, mas eu estava falando com ele que os carros são pequenos. Eles não são, eles abrem muito na hora que você está fazendo. Mas a apresentação ali, no livro, ela é pequena. Ela não é muito grande. O tema é delimitado. Mas na hora que você está explicando e pesquisando, aí que o estudo abre e fica grande. É. Mas Mas até a referência aí É pequeno? É pequeno. Você vai fazer o roteiro 3, isso? eu não gosto coisa mais. Tem muitos roteiros que são assim. Isso aí tá hora que você sabe. É. Agora tem uma atividade aí, pelo menos, eu tinha fazer uns grupinhos aí, estudar esses subsídios aí, né? Assim, pelo menos o conteúdo aqui é a mesma coisa. Agora, como eu estou falando, à medida que você vai pegando. Vai abrindo. Mas é porque depois da morte, né, que ele termina hoje, os capítulos são muito entrelaçados. Assim, São todos né? entrelaçados. São muito entrelaçados. Então, muita coisa você vai achar que eu estou entrando no seu capítulo, não. Mas se o senhor está achando o terceiro pequeno, você pode pôr o terceiro e o quarto. Vai lembrar. Já tem o outro. Na verdade, esse tipo as orientações aí Sim. de mim foram feitas para apresentação 1h30, 2 horas, né? É 1h30. Achou previsto 1h30, mas como a gente não tem esse tempo, né? Na verdade, a gente gasta até mais, né? De 1h30. Justamente, Né? eu tô falando, como você deu 1h30, você gasta no mínimo 2 horas, ou até mais. Não, aqui no resumo, se tivesse podendo dizer 3 vezes, não, né? Eu fiz um Não, tem. no livro passado, que foi uma aula. Mas acho que foi o único até hoje na história do eixo que fez uma aula só. Gente, vou começar então, já deu a hora. Senhor Jesus, queremos pedir a permissão para começar o nosso estudo no plano físico nesta manhã. Que possamos, Mestre, deixar todas as nossas inquietações, todas as nossas perturbações do lado de fora e possamos estar com a mente tranquila para explorar ao máximo o conteúdo e colocá-los cada vez mais em prática na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nosso conhecimento sirva principalmente para nos amparar e amparar a todos aqueles que fazem parte da nossa encarnação. Pedimos também por todos os outros trabalhos da casa e que fique conosco, hoje e sempre.
Graças a Deus. Então vamos dar continuidade. Agora é a última parte do estudo. Nós já vimos algumas questões filosóficas, né, sobre a morte, que nós mantemos a nossa individualidade. Vimos um vídeo de morte com o Dimas, né, que é um exemplo de tipos de morte. E hoje nós vamos entrar em detalhes de cada tipo. Morte brusca, morte natural, morte por doença. Né, vai ser um pouco mais detalhado o estudo hoje. Mas a gente acaba hoje, ele é rapidinho, não é demorado não. É do Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, o passamento. O 7 nós já lemos, né, o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos tertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, quase como que naturalmente. É como um fruto maduro se desprendesse de seu calo, e é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. É o nosso objetivo. Então, isso a gente já leu, só pegar o fio da meada. Uhum. Agora a gente começa os tipos de morte mais especificamente. Você pode ler pra gente, Igor? Oi. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atribui seu máximo no homem cujas preocupações diz respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza, desmaterialização da alma, de nós somente depende de tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso este desprendimento. Acho que a gente já tinha entrado bem nessas reflexões, né? Mas aí para dar argumento de autoridade para nossa discussão aqui, tá aí o Céu e o Inferno trazendo pra gente. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, como nós já tínhamos comentado, né, a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. Nós não vamos nos preparar desde sempre para esse instante, não é? Dando o valor que as coisas materiais precisam ter, mas sem deixar o lado moral, também é principal, de lado. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma. De nós somente depende de tornar fácil ou penoso, ou agradável ou doloroso esse desprendimento. Então está nas nossas mãos fazer o passamento ser mais tranquilo ou mais doloroso. E isso é um problema da humanidade no geral, né? Nós damos ainda muita importância para as coisas materiais. Sim. Eu estava lendo um livro esses dias, né? A preocupação excessiva com a aparência, né? A vaidade, aí falando até, né? Os homens dando a importância para os músculos, né? As pessoas para a aparência, para o modo de se vestir, né? Tudo isso denota essa inferioridade moral que a gente ainda tem, né? Esse apego ainda às coisas materiais. Colocar no devido lugar, não que não tenha importância, mas muita gente coloca isso acima da importância devida, né? Uma coisa é a saúde, outra é a vaidade pura. Uhum. Né? Uma coisa é você estar bem, vestir com dignidade, né? Outra coisa é você o luxo, é querer se mostrar acima dos outros, né? Mas Então, é demais, tanto entre gente que tem condições financeiras, como aqueles também que tem uma certa dificuldade.
Essa é Tem uma gente que preocupação gasta muito principal, mais, gasta um dinheiro excessivo para comprar um tênis, às vezes maior que o salário dele, o custo do tênis, né? Uma calça jeans, né? São pessoas simples, né? Mas porque a sociedade valoriza isso, né? E nas camadas mais altas também, né? O luxo, etc. Então, isso ainda é a vaidade, o poder, a luta pelo poder, as posições sociais. A gente vê isso muito nessas pesquisas que eles fazem, nessas estatísticas de cartão. Pessoas que devem cartão. Compra tudo no cartão, vai comprando. Então, e você vê isso muito, são pessoas bem simples, que estão endividadíssimas com o tal do pedido do cartão, que é pedido do cartão, né? E por quê? Para satisfazer esse ego, essa necessidade de comprar, compulsão de comprar. Mas, na verdade, você tem que lutar contra, né? Igual você está falando, não, aparece, você tem que se apresentar bem nos lugares e tudo, desde que seja uma coisa sem ostentação. A gente tem que entender que o corpo físico é a nossa ferramenta de trabalho. E como toda ferramenta tem que ser cuidada, limpa, né? Tem que ser... Uma coisa é o desleixo com a aparência, outra coisa é a vaidade excessiva, né? Eu acho que tudo, a gente tem que dar o devido lugar às coisas, né? E o que acontece muitas vezes é que a gente passa na frente, coloca uma importância maior, né? Em algumas coisas que não são valores. Pequenas atitudes reais, que a pessoa né? tem, né? Que mostra assim que ela não tem. Na semana mesmo eu tive a oportunidade de estar observando a pessoa, não sem julgar. Eu tenho até raiva desse livro, que como que a pessoa ela é de um modo se tratar, tal, mas dos pequenos modos de tratar algumas pessoas, completamente sem educação. Uhum. Tá? Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, são duas personalidades ali. A gente volta mais uma vez na desencarnação do Francisco, né? Que estava na flor da idade e apegado exclusivamente às coisas materiais. Não tinha a vida espiritual nem cogitação dela. Então, continuar. E esse livro que eu estou lendo, ele falava disso daí justamente na época de Jesus. Está narrando isso na época de Jesus, lá do Pilatos e tal. É aquele o amor jamais se esquece, né? E a mesma coisa que acontece hoje. A mesma coisa. Eu tive uma palestra essa semana, Leandro, na universidade, que é um professor, ele é especialista, ele é um professor da História, da Faculdade de História, ele estuda exclusivamente o período antigo, especificamente os romanos. Gente, é a mesma coisa na nossa sociedade de hoje do que o auge do Império Romano. Exatamente. Até pichação de parede. Eles pichavam Roma na época de Jesus e tinham os... Não vou dizer profissionais, né, que naquela época era escravo, mas tinha o escravo específico de pintar a parede depois da pichação. Eles pintavam tudo de branco. Nero chegou a propriedade particular de Nero chegou a ser 1/4 da cidade de Roma. 1/4 era só a propriedade de Nero. Já imaginou o tamanho da casa desse sujeito? Não é? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar para a história, aprender para não repetir. E foi uma sociedade que valorizava isso, a futilidade, e a gente já sabe o final dessa sociedade. O status social, né? E se a gente continua nisso, a gente já sabe para onde que a gente vai, porque eles foram. Mas foi uma sociedade que se desenvolveu muito pela inteligência, que é igual hoje, mas se perdeu pelo materialismo excessivo, pela vaidade. E hoje, a aparência, né? Hoje os meios sociais, as empresas, né? Hoje você vê isso aí, a questão da aparência, de tudo, da vaidade, está na flor da pele, né? As pessoas na nossa pequenez. Então, isso está no ser humano, isso, né? Falando nisso, está tendo uma exposição de Roma lá no Diamond. É interessante, você vê as roupas, você vê... É uma coisa que vale a pena a gente ver. É recriação, claro. Né? Aí tem as armas de guerra. Legal. A gente entende muito do nosso mundo hoje quando a gente estuda um pouco da antiguidade clássica. Porque a gente tem, inconscientemente, talvez, não sei, a gente tem repetido muito, inclusive os erros deles a gente tem repetido. Então tem que tomar cuidado. Pode ler? Posto isso, quer como teoria,
quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então vamos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas tremendas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado pelo elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com invisível impressão de esperança e ventura. Aqui, nós já vimos o caso do coração, né? Nós demos o exemplo semana passada, que eu achei muito interessante, eu não tinha parado para pensar. Realmente, o espírito já se foi e ainda tem o restante da vida orgânica exclusivamente. O espírito não precisa estar ali mais. Ele fala ali do fio tênue também, que às vezes ainda liga. Aí o fio tênue, a gente lembra do vídeo lá do Dimas, depois dele totalmente desligado, havia apenas um último laço que o mentor deixa para desligar um pouco mais tarde. Depois, se ele tivesse uma situação mais... Foi no outro dia, né? Isso. Foi lá e desligou. Que ele vai se desligando naturalmente e a pessoa não sofre. É aquela situação que você chega lá, então, e a pessoa... Aí começa aquela visitação, né? Principalmente quando é em casa, né? Sim. O Obreiros da Vida Eterna, ele é muito interessante. Ele mostra alguns casos, que eles tem um caso lá que eles desligaram o companheiro também e deixaram somente esse último fio. E durante o cortejo ao cemitério, a equipe espiritual tem que proteger o corpo físico o tempo inteiro, porque tem os vampiros que estão lá para pegar a última energia que esse fio deixa no corpo. Então tem todo o aparato para separar, para não deixar que os vampiros e os espíritos ligados às sensações, para não atrapalhar o desencarne daquele companheiro. E vai depender também talvez do merecimento. Ele acabou de falar, né? É a nossa conquista. Se a gente conquistou ter um amparo na hora do desencarne, sem problema. Uma pessoa que foi verdade no grupo, e o velório estava muito cheio, no cemitério da Paz. Não esqueço disso. Muito cheio, teve um choro, muita confusão, até um pouco antes do enterro sair. E depois eu perguntei para o Filomeno, sabe? E eu não entendi muitas coisas do enterro. Ela estava me explicando que foi colocado uma fileira de guardas a cavalo para passar o cortejo, para proteger muito, precisava de muita proteção. Mas esses arranjos todos que deu foi pelas próprias pessoas encarnadas que estavam desarmonizando o ambiente. Completamente a hora. O André Luiz deixa isso bem claro pra gente, né? Que o evento do cortejo não pode ser um evento social. Se a gente vai é prestar o respeito e no máximo consolar um pouco os familiares, mas não pode ser, vou lá para aparecer, vou lá para mostrar que eu tô na fita ainda, vamos dizer assim. Porque eu tava conversando com o pessoal aqui da obra, tem um que é do interior. Diz que lá quando alguém morre, tem almoço, cachaçada, assim, a festa quando alguém morre. Nossa, é mesmo, eu não tinha nunca parado para pensar nisso. Agora você veja só, no ambiente que a pessoa está desencarnando, você coloca bebida alcoólica. Aí além dos vampiros, da força física, que junta ali. Tem de gente que deve estar louco para poder beber de novo, que vai lá só por conta da... Mas isso eu acho que é cultural desse pessoal do interior. Aí fácil, você entendeu? Bebeu de fruta. Isso é cultural na roça, aí dura a noite toda, e quando fica muita gente, aí tem o bolo, e tem a comida, e tem essa bebida.
Mas isso é cultural do local. Aí como que fica nessa questão? Aí, se a pessoa é do lugar também, ela vai sofrer todas as vicissitudes desse caso. Se a pessoa é do interior, Não tem conhecimento. nunca procurou, viveu uma vida mundana, absolutamente mundana. Não, mesmo. ela não viveu vida mundana. É cultural da comida, da bebida. Sim, vida mundana que eu digo, nunca ter procurado um lado moral e espiritual, apenas a realidade do mundo, da matéria. Quando ela desencarnar, se ela não tiver adquirido com as ações dela durante a vida o amparo de algum benfeitor, ela vai estar sujeita a todas as ações desses espíritos que vão lá só para mas se fazer estiver procurando, isso não quer dizer que a pessoa isso, não quer Ela vai ter a Exato. proteção Exatamente. do ambiente. Mesmo estando tendo cachaça, né? Isso, ela está Ela protegida, está protegida, porque né? ela conquistou durante a vida esse... Mas numa desencarnação mais delicada, complicada, isso vai influenciar negativamente o processo, né? O ambiente perispiritual em volta Porque a gente vê isso muito do que aí está no desencarnando. Vê, sim, Hoje, é cultura, O sim. velório é até dentro de casa, né? A gente vê muito isso. Tem aquele teatro na hora do adeus, que ele é ótimo para mostrar vários tipos de desencarnação também, né? É. Não é bem engraçado, mas mostra exatamente isso. No interior, às vezes o pessoal vai lá pra farra e atrapalha numa desencarnação mais delicada ou desencarnante. Mas uma coisa, por exemplo, que ainda existe hoje aqui também, aqui mesmo, que eu já assisti várias vezes, e que eu também aprendi há pouco tempo que não é correto, é aquela bateção de palma na hora que desce o corpo. Porque às vezes a espiritualidade trabalhou muito para harmonizar aquele espírito, para ele, sem errado é o modo de dizer, né? Para aquele momento ali. Aí quando chega lá na beira, todo mundo, ele até assusta, Então essa bateção de palmas, essa tocação de música, na hora de descer o caixão. É uma coisa que é comum hoje. Claro que a gente não pode generalizar, né, Mário? Muitas pode vezes generalizar. tá descendo o caixão, tá batendo palma e o cara tá lá... Porque, assim, normalmente, a pessoa que expôs isso, normalmente, é pedido assim Eu lembro que quando foi o enterro do companheiro, eu quis cantar uma música e a Filomena falou assim, pode cantar, mas baixinho. Claro, com Foi bem certeza. baixinho, entendeu? Alguém tem uma Bíblia aqui? No Novo Testamento? Deve ter. Você pega lá. Eu quero só isso. Não tem mais aí, não. Agora, eu também fico pensando uma coisa, porque tem também, fala-se que a morte deve ser acompanhada de alegria, não de tristeza. Tristeza talvez seja a reencarnação, né? Tem umas falas assim. Aí eu fico pensando que essas manifestações todas, igual do interior, por exemplo, não seria um modo de celebrar essa vida verdadeira? Porque realmente é muito barulho, é muita coisa, é uma coisa tão comum. Não é uma coisa natural, mas é uma coisa muito comum. De onde que será que vem, então, vem de algum lugar? Eu não sei, Maria. Vem de algum lugar essa manifestação. Na verdade, nosso comportamento com a morte enquanto corpo físico tem sido errôneo há muitos séculos. Se você escutar os Requiems, o Requiem de Mozart é um dos mais leves. Mas você já imaginou, tem Requiems que são pesadíssimos. Já imaginou, você coloca o cara numa igreja gótica europeia, gigantesca, coloca o caixão do cara lá. Aí vamos supor que o espírito ainda está preso ao corpo. Aí toca aquela música pesadíssima. Aí o cara, nossa, tô indo pro inferno mesmo, tô perdido, meu Deus. Sabe? São vários comportamentos que a gente tem tido. Quem explica? A gente pede. Quando morrer, eu quero que vá fulano cantar. Eu vou ficar lá vendo. Como diz a minha prima, Carlinha, não pede nada, gente. Vocês não trabalham demais. Depois de morto, nós estamos pedindo trabalho. A alegria. Do jeito que dá aqui pra gente. A alegria pela pessoa estar passando pro lado espiritual, ela tem que ser contida, harmonizada. Não é o estardalhaço exterior. Então é interior. Eu queria pegar a Bíblia só para mostrar a questão das palmas. Você vai bater palma por quê? Qual que é o motivo de você bater palma? Você está louvando a vida do sujeito em terra? O
ou louvando essa batalha que ele venceu ou não, e está indo para outra situação. Como se fosse uma pessoa que tivesse acabado de sair de uma luta grande. Sim. E tivesse sobrevivido a essa luta, né? Entre aspas, possível. Mas também a gente é de cada um. Por exemplo, hoje não se usa mais fazer velório. Não se usa mais fazer velório. Eles fecham o velório às 10 horas da noite e o caixão fica lá. Como que seria isso? Por causa das violências e tal. Aí no dia seguinte, cedo, é levado já para o cemitério. Então não tem mais aquela coisa de ficar a noite inteira, chorando. Graças a Deus, né? Então eu fico pensando que as pessoas dizem, nossa, coitado, deve ter sozinho. Quando eu ouvi isso, eu falei assim... A gente tem que esclarecer as pessoas, né, Maria? Claro que tem que informar... Nossa, coitado, deve ter sozinho a noite toda. Na verdade, para ele... É providencial. Obrigado, João. É bem providencial. Então, mudança. Oi? A minha irmã brigou comigo, ela queria que eu ficasse a noite toda lá com ela. Eu não aguento, eu tô muito cansada, eu tenho que dormir com alguém. Não, eu não vou ficar sozinha, eu não vou deixar ela sozinha agora. E, gente, ela não tá aqui mais, gente, esse é o corpo dela. Não vou deixar, eu fico a noite toda, ela, o marido, o filho, não. Aceitou, ela foi emburrada muito tempo. A gente foi educada assim. Ele brigou com a família toda, Vamos ver esses lados. Eu não passava, ela não aceitava. Na verdade, até bom, né? Você ter esse. Para que os trabalhadores possam trabalhar, né? Assim, para ajudar no processo, né? Se tiver aí também. Gente, enfim, eu não vou conseguir achar aqui na última hora, não. Mas eu queria pegar aquela passagem que Jesus fala: não espereis galardão do mundo. Porque aqueles que tiverem galardão no mundo já tem sua recompensa e não precisa daquela no reino dos céus. Então aquela pessoa que mesmo que lutou e venceu durante a terra, ela está simplesmente em luta. A gente não deve despertar orgulhos ou sentimentos de egoísmo na pessoa na hora do desencarne. Ela estava numa luta que todos nós temos que passar. Nós vamos ter a satisfação íntima, né? Nossa, que bom, aquela pessoa aparentemente conseguiu vencer, dar um passo nessa encarnação. Mas não é por isso que a gente vai vangloriar ela, bater palma, qualquer coisa. Eu acho que o mundo ainda está cheio desses rituais, como uma corneta que se toca quando é militar. É uma tristeza. Não, a gente não sabe até que ponto que o espírito. O que é que o espírito sente nessa hora? A gente está vendo aqui, ó. Nome materializado e sensual. Aqui, ó, em se tratando da morte natural, resultante da extinção das forças vitais por isso doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Então, a gente já pode falar que a pessoa nesse tipo de morte não vai ter um passamento tranquilo. Quando a gente sair desse estudo, marido, a gente não pode mais ficar com a pergunta: o que será que acontece com a pessoa? Agora vamos ver no homem materializado e sensual. Já lemos esse slide? Não? Você pode ler pra gente? Marido? No homem materializado e sensual, que é mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais e, quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarram ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Então, a pessoa que teve a vida exclusivamente material, o que será que ela sente na hora do momento do desencarne? Ela deve sentir um mal-estar horrendo, porque ela quer ficar presa no corpo, ela quer a vida material. Deve ser uma coisa péssima. E o corpo está expulsando ela, não tem mais vida física, não tem mais o que ela fazer ali. A gente não deve julgar, porque na maioria das vezes é por desconhecimento. Com certeza. Né? E é o caso da maioria da humanidade. Né? Chega nessa hora,
não sabe, não está minimamente preparado, né? E aí, agora? O que vai ser? A incerteza é muito grande. A pessoa chegou no fim da vida. Mas será que durante a trajetória da vida toda dele só foi materialista? Eu acho que a gente tem muitos chamamentos ao longo da vida, principalmente na velhice. Se a pessoa conseguiu chegar na velhice, eu acho que o corpo, a vida ao redor dela vai dar sinais que ela tem que se preparar pelo menos um pouco para esse instante. Fala isso, desde criança, seja qualquer tipo de religião, você tem um ensinamento, os 10 mandamentos, você tem alguma coisa. A vida toda materialista, acho que é difícil, né? Eu não acho que é difícil, não. Eu acho que na época do vigor físico, principalmente quando você entra na adolescência, até os 30, 40 anos, o que acontece? O mundo chama. Você entra aos 14, 15 anos, hoje, vamos assim, o corpo está fervilhando, o mundo está te chamando, está te oferecendo. Mas isso muda depois, você chega depois dos... E tem a época dos 40 também, chega nos 40, parece que a pessoa quer voltar aos 20, que é uma loucura. Né? Mas você mesmo já não contou casos de amigos que você tem que não pensam em estruturar a família, querem viver o mundo. Essa pessoa, quando chega na velhice e vê que não construiu nada para trás, ela não vai nem querer se dar o trabalho de pensar em alguma outra coisa. É muito mais difícil, é medo. Não, essa vai entrar com mais medo ainda. Porque viu que, poxa, passou minha vida. Não fiz nada. A consciência vai cobrar. Pois é. Vai cobrar. Talvez até por medo da consciência, ela se nega a fazer esse trabalho de preparação. Uma retrospectiva e consertar. Encarar a realidade. Encarar realmente a consciência. Porque gente, que seja um dia. Se ela tiver um dia de reflexão e tentar mudar em um dia, eu acho que já... Você entendeu? Ô, Rúzia, mas esse despertamento... É nós que estamos estudando. É de cada um. É nós que estamos estudando. Agora, só a maioria das pessoas busca a vida leviana. Esse despertamento, olha, são os espíritos mais sérios que estão buscando. Os espíritos levianos que estão passando a vida por passar, eles estão acomodados. Eu custo acreditar, às vezes a gente conversa com as pessoas, amigos nossos, pessoas legais, bacanas, você fala... Não, eu estou sem tempo, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou começar. Gente, ou então, isso tudo está certo, só que é muito para mim. Mais comum isso aí. Mas dá muito trabalho, né? Não, você acredita que a pessoa... Aí você fala assim, não acredito, 24 horas, você não tem uma hora... Às vezes até tem sim, porque essas pessoas também têm amigos bons zelando por ela, mesmo que ela recuse com o comportamento dela. Então ela às vezes tem um lapso de reflexão, aí ela vislumbra a situação dela que deve estar péssima, não quero pensar nisso não, e volta pro ramerrão da vida. Não é, porque a pessoa fala, não tem tempo ainda para isso, mas vou ter, que agora mesmo estou estudando, estou fazendo, mas... As pessoas, elas buscam o conforto nas pequenas coisas materiais, nos pequenos prazeres, não querem se privar disso. Então elas vão ter essa dificuldade. Elas esquecem que isso tudo é passageiro, que o espírito é imortal. Essas pequenas satisfações materiais, elas chegam e vão embora. Talvez elas não saibam. Não é que não lembram, não tem saibam. Essa consciência. Lembra do vídeo do Dimas lá no final? Um corpo, uma veste, uma existência, 1 minuto na eternidade, não é? Mas vai despertar. Vai despertar pela dor, pelo tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas enquanto há essa identificação com os prazeres materiais, né, com o conforto, ela não vai buscar. Né? Ela vai protelar. Ela sabe. Exato. Na consciência dela, ela sabe. Mas ela vai protelar. E é tão legal que você fala com a gente assim ainda. Não, como existe uma próxima? Na próxima eu garanto. Olha os japoneses, hein? Cuidado. Mas não tem jeito. Você não vai passar para a vida espiritual sem esforço, sem dor, sem trabalho, sem burilamento do espírito. Isso, é só quando você resolve agarrar a coisa mesmo. Cada um vai ter o seu momento. Por isso que é muito importante a gente que está estudando e tentando praticar, a gente dar esse exemplo, que talvez seja o único modo, a única oportunidade que a pessoa tem de estar em contato com esse tipo de ensinamento, seja através do nosso exemplo. Isso é muito sério, a gente... É seríssimo. Nossa convivência,
E às vezes a pessoa fala, o Eduardo diz assim, engraçado, né? O Eduardo é aceitar, o Eduardo. Mas o Eduardo tem uma coisa que é diferente. Aí a pessoa começa a observar. Começa a ver que as atitudes dele são um pouco diferentes do grupo todo. Não é o Maria vai com as outras, é João, né? É João vai não, João vai com as outras. E aí, nesse meio tempo, ele vai, de alguma forma, agregando ao conhecimento. Há uma página no Fonte Viva que Emmanuel fala disso. Nós, espíritas, cristãos, que estamos tendo a oportunidade do conhecimento, se a gente quer trabalhar, um trabalho mais fácil que tem é exemplificar esse conhecimento para as outras pessoas. A gente tem esse conhecimento e não exemplifica no nosso dia a dia, nós estamos enterrando toda essa oportunidade que a gente está recebendo aqui. A morte é uma das coisas que mais atemoriza o ser humano. Até hoje, quantos milhares de anos a gente nasce e morre até hoje. A maioria da população teme a morte. Nós estamos tendo conhecimento aqui. E não vamos começar a exemplificar e colocar em prática o que a gente sabe. A gente não para pensar o tanto que as pessoas observam o nosso comportamento e buscam, às vezes, vou ver o que a Marilda faz nesse aspecto, vou ver se eu posso colocar na minha vida também. Buscando um exemplo do nosso comportamento. Todo dia, todo instante. Então é dever nosso do espírita, que está tendo todo esse conhecimento, pelo menos exemplificar. Não precisa das grandes obras, já que você não quer fazer, quer um trabalho mais fácil, exemplifica no seu dia a dia, na sua casa. E já... Os seus valores, eles são seus, independente de onde você esteja, né? Então, no trabalho, aqui, com a família. A oportunidade vai aparecer o tempo todo. Agora é aquela coisa, né, gente? A gente já tem esse conhecimento e põe em prática aqui dentro do centro. A vida é uma só. Física, espiritual, dentro do centro, no trabalho, na escola, nós somos o mesmo em todas as situações. Comportamento, então, é o mesmo, tem que ser o mesmo. Dá para ler? Ou está muito pequeno? Ah, então tá bom. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga o material, o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Além disso, dentro deste caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação é um pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. Do suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. A gente já tinha comentado isso algumas vezes. É interessante aquela primeira frase ali, ó. Esse estado intermediário entre a vida corporal e espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, desde que não seja nosso. Porque isso não deve ser nada de bom, não. Engraçado, esse capítulo seu aí, ele interage muito com o próximo. Interage. Uhum. Agora que do suicida... É o extremo. É o extremo, né? Preso ao corpo por todas as suas fibras e de repente rasga todas. Uau! Deve ser uma coisa horrorosa. Por isso que eles, a maioria, fica revivendo as dores da morte. Né? Isso, exatamente. Às vezes durante décadas, às vezes anos, meses, né? E, às vezes durante... Tem um caso no livro do Divaldo que fala, durante 15 anos, revivendo as dores do suicídio, que se jogou debaixo do trem. Né? É a perturbação espiritual que nós vamos estudar. Ou não. Eu lembro uma vez aqui no Eixo, uma pessoa perguntou, mas por que o suicídio é tão... Eu acho que ela falou mal visto, ela usou um termo pejorativo. Mas não é o suicida que é mal considerado, vamos dizer assim.
ao estudo, a gente vê que é o próprio suicida que cava a própria situação. Não é Deus que o castiga por ele ter roubado a vida Você dele. suicidou, então vamos fazer isso. De forma alguma. Existe uma lei, um mecanismo imutável que ele aciona esse mecanismo desnecessariamente e começa o sofrimento. No Memória de um Suicida, ele coloca, né, que o sofrimento é da consciência perante o crime que eles praticaram contra a lei da vida, né? A vida que foi dada por Deus. Então, e a dificuldade deles vencerem isso, deles conquistarem de novo a harmonia do corpo, né? É igual a Rosa falou. Estudo, por uma reencarnação dificultosa depois, posterior. Ah, não, na próxima eu resolvo isso. Vai ter uma próxima, na próxima eu mexo com isso. Mas será que você vai ter o direito de uma próxima desfazendo tanto da sua atual? A próxima vai ser mais sofrida. Não é? Já tem a oportunidade da atual. Está jogando para a próxima. Olha como é que você está planejando essa próxima. E o sofrimento dele é tão grande, é bem maior mesmo, porque quando ele acha que ele resolveu os problemas dele aqui, ele se depara com uma situação muito pior. De forma alguma resolve. Vê... Nossa, só falando no capítulo. Ó, já acabei no capítulo. Você consegue ler, Jamelio? Sim. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do espírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito materializado e consciência pura, a morte é como um sono breve, e cerca de harmonia e cujo despertar é suavíssimo. Nossa meta? Sim. Despertar cantando. Não é, mas... Igual aquela viagem, né? A gente tem que procurar a vida do espírito agora. Né? Agora. A gente vai estudando, a gente vai tendo um pouco de reflexão. A nossa vida física é também espiritual. Às vezes a gente fica querendo separar as duas, né? A vida espiritual, moral. É a mesma. É tudo uma continuidade que a gente tem que saber lidar com os dois o tempo inteiro e assim ir progredindo. Porque, agora eu vou cuidar da minha vida moral. Material, quer dizer, de 8 às 18. Aí eu saio das 8 às 18, agora é hora da minha vida moral. É assim como que é? Não, uma coisa tem suas consequências e tem coisas que você sai do seu domínio. A partir da hora que você rompeu os seus laços com a lei, você também não tem, você perde o seu limite, não é nem limite não, você perde sua condição de voltar do jeito que você tem, agora eu vou voltar, agora eu vou ser melhor. Não é assim. Não é assim. Você vai ter que passar por uma fase de coisas que você vai ter que ver que você foi o responsável por aquilo. Ninguém foi, só você. E não é assim, agora eu vou ser moral. Não é assim. Se fosse assim, era bom, né? Fácil. Uma vez eu tive uma conversa entre duas pessoas, dois rapazes, estavam atrás de mim. Achei muito interessante. Aí eles estavam lá pensando, você quer evangélico. Mas não, cara, você vai sim, você vai gostar. E olha, uma coisa que eu aprendi que eu achei muito legal. Você pode errar à vontade, na hora que chegar no final da vida, no último momento, você pede perdão a Deus, você entra no reino de Deus. Aí eu falei, nossa, você fez mais, gente. Eu olhei assim de lado para ver, mas gente nova. São aqueles espíritos revoltados, né, que a gente estuda nos livros, que tiveram prometidos pelas igrejas paraíso. Não, eu estava lá na igreja, estava comungando, o padre me disse no instante final que eu estava entrando no reino dos céus e estou aqui nessa lama. Aí vem aquela revolta contra o padre, contra a igreja, contra não sei o que. Enfim. E esses pregadores, né? É responsabilidade. Esses espíritos vão cobrar do outro lado. Infelizmente. Então, você prometeu isso? Onde é que eu tô? Com certeza. Cada qual trabalha na sua purificação, reprima as más tendências e domina as paixões, precisa se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vista terrena. Não basta crer, mas
compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito, em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que funciona, é de quantas doutrinas filosóficas conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Pode continuar. O Espírita, sim, sério, não Eles são de besta. Vai melhorar. O grifo não é meu não, tá, gente? No livro dos Espíritos está grifado também. O Espírita sério não se limita a crer, porque compreende e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenvolve incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal é tão limitada, mesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. O que lhe importa os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo dos vivos. Os laços fluidos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento facial, que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque, uma vez franqueado o passo para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Isso é verdade. Isso é mínimo, né? O espírita sério não pode mais ter a dúvida na sua alma, né? A gente já vimos até detalhes, tipos de desencarnações, né? Não temos mais o direito de ter dúvida quanto ao nosso passamento. Pode passar alguém fazer algum comentário? Esse é um resumo bem legal, né? Esse item 14 do estudo. Eu ia passar a desencarnação de Dimas agora, mas como a gente teve a necessidade no estudo anterior, eu achei melhor começar por ela. Tá ali o Beleza da Vida Eterna, na série A Vida no Mundo Espiritual. A série do André Luiz é fantástica, né? Com qualquer um dos livros que a gente pegar, a gente vai ter exemplos não só desse estudo, mas qualquer outro que a gente quiser fazer. Agora, para encerrar, o livro tem um anexo que é Treino para a Morte, que é um texto que ele pede pra gente ler, que é se não me engano, um recado do irmão X pra gente, né? Vou passar ali aqui no computador. Mas eu só vai para um outro grupo Feliz? Mas eu não vi ali agora, não. Não, eu só sou treinando, também não. Mas nós tomamos conhecimento de algumas coisas. Estamos preparando para os mundos, nós somos de volta, então tem que preparar mais ainda. Vai ser a conta da gente ler e encerrar. Mas acho que tá longe Tá aí. difícil, né, Maria? Oi? Tá difícil ler daí, né? Só você acompanha aqui, só se Pode ser. Vai muito difícil. Você pode começar pra gente? Anexo, treino para a morte. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado e feito o treinamento de um homem para a surpresa da morte. A indagação é curiosa e realmente dá que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente o companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia e da Europa habilitam-se futuros viajantes com eficiência, por-lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor da religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos permitentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece ungida ao superselismo
do sacerdócio, sem tocar à profundeza da alma. Importa-se considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teóricos da terra, hoje domiciliados da espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem mérito, para tratar de semelhante inquisição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contato, sinto-me ainda no assombro de um chavante repentinamente trazido da selva, antropocense, para alguns de nossa universidade, obrigação de filiar-se de doutrina aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me, senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do seu vasto predito junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito, devo referir aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiraniçante. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a vontade de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da grande transição. O lombo do corpo ou bife da vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoides de Ciapós, eles devoraram uns aos outros. Mas eu tenho que... Não, pode não. Você continua, seu João, para mim? Nós temos, senhora. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do público. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais efetivas que lhe pareçam as crises do estágio do corpo, aguente firme os golpes da luz. As vítimas da cocaína, da morfina, dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie blasfêmias, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admiravam-nos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas e não mais conseguirem manobrar nos salões de chefe. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais católicos. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na seca intimá-lo a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Pode ir. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que a abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por esta razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-nos através do leal cumprimento de seus deveres.
Quanto ao mais, não se canse nem indigne em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, incômodo ao conhecimento de tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Fechou. O chão de orelha está aí, né? Pra nós. É muito pertinente, né, o texto. Só que eu achei que era. A vida espiritual, ela é muito mais complexa, muito mais maior do que a gente pode imaginar, né? Essa é a verdade. Cartas e crônicas pelo Espírito de João X. Para quem quiser buscar lá de novo. Eu já li esse livro, né? Capítulo 4, página 21 a 24. Então, algum comentário, alguma colocação? Ah, foi bem claro esse capítulo, né? Agora nós estamos bem preparados, treinados. Não, nós temos até um manual de como se preparar para a morte. Você viu, né? No último aqui ele fala como é que você vai fazer para preparar durante a vida para a morte. Né? A responsabilidade nossa agora. Eu achei muito interessante, é o cemitério da barriga, um tormento. Vocês lembram lá no nosso lar, o contrabando de carne? Né? Não é brincadeira isso não. Então, eu acho que a gente pode encerrar. 10 horas em ponto. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu gostaria. Você gostaria? Que bom. Ó Mestre Jesus, amigo de mim, amigo de todas as horas. No encerramento desse estudo, Senhor, nós queremos lhe agradecer todos os recursos que chegaram até nós. Queremos pedir, Senhor, que nos ajude a reter todos esses recursos, que nos ajude a colocá-los em nossa vida, na vida do próximo, dos e, Senhor, faça com que nós possamos mudar a nossa atitude, nos ajude, nos dê bastante força e coragem para que possamos nos transformar em novas pessoas. E esses estudos, esses recursos, é tudo que tem chegado a nós com tanta misericórdia, que sirva, Senhor, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual, e que possamos nos preparar da melhor forma possível. Queremos pedir e agradecer por todos desse grupo, queremos pedir por todos aqueles que não estão presentes, não puderam aparecer, por todos aqueles que estão acamados, por todos aqueles espíritos que estão desencarnando de forma tão violenta, que eles possam todos estar debaixo do vosso amparo, Senhor. E é com essa prece que pedimos permissão para encerrar o plano físico do nosso estudo desta manhã. Assim seja, graças a Deus. Gente, hoje todos os pais que estão chegando. É importante, esqueci de falar isso. Eu estou aqui tentando mandando energia. Não tem mensagem. Mas todos estão de parabéns, né? Os pais, as mães que são pais também. Tem mães pais, tem mais mães. Então que todos sejam abençoados, né? Que todos possam receber essas vibrações de hoje. Não só de hoje, mas todos os dias, que é uma luta muito grande, é uma luta que se renova a cada dia. Né? E como nós cantamos, tudo é do Pai, então nós temos muito sobre o nosso estudo mesmo. Vamos viver a nossa vida o mais simplesmente possível, mas bem rica em moralidade, em espiritualidade, para que a gente possa chegar na nossa hora ali, né, Ju? Como um fruto que se desprende do caule. Muito bom, eu gostei bastante. Então tá bom. Ô, gente, a gente não combinou o próximo depois de você. É? Já vai fazer nessa Eu não. Ele quer fazer até dois. Ele quer fazer o Você próximo. está querendo fazer dois, que está achando pequeno? Tá. Eu posso fazer o outro. Eu não vou dar tempo. Porque eu vou fazer o estudo lá na outra fraternidade. Aí, como
Se juntar dois, fica difícil para mim fazer. Não, você está treinando. Aí eu posso fazer, pode deixar. Não, eu faço, mas... Aí a Marilda, você depois. Aí depois eu posso fazer. Eu faço. Ah, eu falei pro Tá? eu faço. De aula dele, né? Que tudo de bom que ficou Ô, Zé Maria, pode ser? Porque a gente... Não, vou fazer o terceiro aí, né? Esse dia que é todo dia. Hoje não.